Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fator Geek. Eu sou o Rodrigo e sim, desculpem, faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Vocês estavam acompanhando aí alguns posts dos nossos bate-papos que nós fazíamos na Game Team Brasil, que eu estava precisando de tempo para poder voltar e gravar vídeos. Aconteceu muita coisa. Tô meio maluco ainda, tem muita coisa acontecendo, eu vou contar pra vocês em outro vídeo ou em live por que teve esse sumiço todo, né, mesmo a gente já estando aí com conteúdo correndo e tudo mais. Bom galera, sem enrolar muito, né, esse vídeo hoje nós vamos falar de Redfall, né, o jogo lançado pela Microsoft através do estúdio da Bethesda, que foi desenvolvido pela Arcane, que deu um barulho gigantesco aí durante seu lançamento, né, tivemos muitos problemas, só que eu preciso conversar um pouco sobre esse jogo. Esse jogo não vai ser um vídeo de história, né, igual a gente está fazendo de outras séries do canal, a gente vai continuar aqueles vídeos, não se preocupe, é que quando um jogo faz alguma polêmica muito grande assim, eu prefiro conversar diretamente e passar minha opinião sobre ele, até porque, para ser um pouco mais sincero, né, porque todo mundo fala, meu Deus, o jogo é horrível, mas o jogo é bom, né, então eu quero trazer um pouco aqui da minha opinião sobre o jogo e a gente conversar a respeito do que foi esse lançamento de Redfall, né? Por que foi tão atrapalhado assim? E antes da gente começar, eu queria agradecer demais aqui ao Max do canal Maximizano, ao Ariel do canal Combo Infinito, o Leozeira do Central Xbox e o Dinho do canal Mais Xbox por ter ajudado a gente aqui no canal. Para quem não sabe, eu estava gravando a série de Redfall e a minha gravação por algum motivo pifou, minha placa de captura deu erro e eu perdi a gravação inteira da série. Então eu pedi ajuda no Twitter e essa é a galera que ajudou a gente aí, disponibilizou os vídeos ou partes de vídeos aí para ajudar a gente. Então muito obrigado a vocês e o link dos canais de todos eles estarão disponíveis aí na descrição do vídeo. Bom, antes de mais nada, só quero dizer que eu vou julgar apenas aquilo que foi entregue, tá? Porque eu não acompanhei muito a fundo o que foi o desenvolvimento de Redfall, acompanhei alguns posts, né? Algumas matérias, mas nada muito aprofundado, até porque o que interessa realmente para nós consumidores é aquilo que chega em nossas mãos. E bem, só para começar assim, né, para ter um norte, quando a gente foi apresentado a Redfall, foi na E3 de 2021, e ele foi apresentado pra gente como um jogo destaque daquela live, né, daquela direct do Xbox, que foi na E3, mas, né, tudo direct. Ele foi apresentado como destaque, que foi uma coisa a mais, né, que os produtores, os diretores gostam de falar no final para dar uma atenção ao jogo final da apresentação. E quando a gente foi apresentado ao jogo, a gente percebeu ali, ou eu tive e algumas outras pessoas também teve, né, essa impressão, que se tratava de um jogo ali muito próximo a Left 4 Dead, né? Pra quem não sabe, Left 4 Dead é um jogo de tiro em multiplayer, né, FPS também, só que você enfrenta hordas e hordas de zumbis. E Redfall se apresentou como um jogo que teria algo muito similar, só que em vez de zumbis, seriam vampiros. Vampiros esses que aparecem ali na animação e tudo mais, né? O jogo apresenta 4 personagens jogáveis, que dá pra se entender que são jogáveis, que tem um estilos aí muito próprio cada estilo deles. E uma coisa meio bem descontraída, apesar de todo o ambiente ali ser muito hostil, né? Vamos dizer dessa forma. Então beleza, você tem a apresentação, o gráfico, apesar de bonito na parte ambiente, ele trazia uns personagens bem coloridos, né, até estranho assim pra você ver um vampiro, mas ele tinha alguns personagens coloridos, né, inclusive os próprios personagens principais, que lembravam um pouco de Fortnite ali, a parte da aparência. Então legal, eu tive uma impressão, beleza, eu entendi a época, 2019, o pessoal ainda tava em casa, os jogos de multiplayer faziam sentido, mas deixei passar porque não é muito meu estilo de jogo. Bom, chegou o grande momento de lançar esse jogo, né? O jogo veio aos nossos consoles no dia 2 de maio, né, de 2023. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de junho de 2023, praticamente um mês depois. E eu acompanhei o lançamento, eu joguei ele no primeiro dia, tá? Um pouco antes do lançamento, a Bethesda e a Microsoft anunciaram que o jogo teria algumas limitações técnicas. Entre elas, o jogo ia ser travado em 30 FPS, porém haveria melhorias posteriormente, que ainda não chegaram, tá, até essa data.
e algumas outras também, algumas coisas que estariam travadas aí, não estariam em perfeito estado. Bom, a gente já viu isso em outros jogos e tudo bem, né? Vamos aceitar de certa forma, apesar que isso em 2023 chega a ser horrível. Mas vamos aí ver, né? Bom, o jogo lançou no dia 2 de maio, eu baixei esse jogo e joguei no dia 2 de maio. E para surpresa de muita gente, inclusive minha, o jogo não se tratava absolutamente nada daquele primeiro trailer, né, do que foi anunciado. A gente já havia visto outros trailers, né, outros anúncios que o jogo era em FPS, que ele estava se transformando num jogo de exploração ali de certa forma, de conquista de território, porém eu esperei sair para ter essa certeza, porque todos os trailers, né, que mostrou o jogo estava em multiplayer. Aí que tá, agora eu vou pontuar o contexto da minha jogatina para não ser injusto, tá, para achar que eu estou falando uma coisa e a experiência de outras pessoas foi exatamente outra. Eu terminei esse jogo com 27 horas, eu joguei no modo normal, com o personagem Jacob, e eu joguei única e exclusivamente em single player. Tá? Então essa é a minha experiência que eu estou vindo falar para vocês. Citando isso, o modo single player, quando você abriu, tudo bem, ele abre o jogo, você começa o jogo, tudo bem, você está dentro de um navio, né? Você foi atacado, você está aparecendo ali meio desmaiado e tal, vê um vampiro ou dois, depois aparece uma vampira mãe ali, e acontece tudo aquele inicial e você vê um jogo muito bonito. Porém, na hora que você começa a jogar, realmente você percebe que teve muitos problemas. Lembrando, eu joguei no dia 1, não tinha o patch ainda. Ele saiu um pouquinho depois do horário de lançamento. E assim, ele já estava com muitos problemas de luz, muitos problemas, né, de gráfico, objetos voando, objetos que estavam dando glitch ali, tipo, dando algum bug, e principalmente erros de personagem. Tinha personagens que não se mexiam dos inimigos, eles ficavam travados. Eu peguei aquele bloqueio que o cara fica com o bracinho aberto, né, eu não lembro o nome, é T alguma coisa. Ele deu erro logo no começo, então eu fiquei muito assustado com aquilo que eu vi. Vocês viram por aí todos os anúncios e tudo mais, todo mundo jogando, falando que o jogo estava injogável, que havia sim, né, erros de inteligência artificial, problemas de textura, problemas de iluminação, problemas, e eu vou ter que dizer que realmente esses problemas são reais, eles existem, só que eu quero dizer outra coisa também, né, e pode ser esse vídeo aqui por alguém que é do Xbox em si, né, pode parecer que eu estou batendo no fogo amigo ou algo do tipo, mas eu tô sendo muito sincero, porque eu fiquei muito triste com esse jogo, né, quando ele saiu. E mesmo com todos esses problemas, eu posso falar que esses problemas na sua totalidade são os menores problemas de Redfall. Redfall, na verdade, o problema dele é justamente a execução e não os bugs. O que eu quero dizer com isso? O jogo ele estava sendo planejado para sair como multiplayer, né, massivo ou não, era uma coisa ali que parecia ser competitivo, que era ser bem dinâmico e tudo mais. Eu sei que ele mudou o planejamento durante, né, o decorrer de 2022 e ele voltou para essa ideia inicial. Tirando tudo isso que eu falei, não interessa, porque o que interessa é o que sai pra gente. Quando nós jogamos Redfall, nós vemos problemas de execuções e até de aspectos datados de jogos e de jogabilidade. Principalmente na parte de demonstração da história, de trazer aquele enredo pra gente, de ambientação. E o segundo erro muito crasso ali, difícil ainda você pensar que foi a Bethesda, né, que vem do time da Bethesda, que é erro de jogabilidade, tá? É um erro muito feio que vem dessa parte e é de uma coisa que eu não espero da Bethesda. Mas vamos lá, eu vou começar pela parte de ambientação, história e depois eu vou para a parte de jogabilidade. Vamos começar. Falando em parte de execução da parte do jogo em si, né, do todo do jogo, nós temos o começo do jogo, tem uma ilustração inicial falando ali do comecinho, o que aconteceu com o Redfall e tudo mais, com algumas pessoas específicas, porém o jogo tem zero, assim, animação zero, não tem CGI, não tem paradas de conto de história, tem algumas imagens estáticas que parecem ter movimento, que é uma coisa de aproxima ou arrasta alguma coisa, mas nada demais. E o modo de contar a história, se fosse um jogo do PlayStation 3 ou Xbox 360, eu falava, ótimo,
né? Inclusive, eu vou até dar uma polêmica, que eu acho que se esse jogo fosse lançado na época do 360 e do Play 3, ele seria considerado um dos melhores jogos dos consoles, tá? Mas não é o caso agora, e agora, tipo assim, é totalmente o oposto. Pô, vamos lá, continuando. Então, assim, a forma de contar a história desse jogo ficou muito mal feita. Assim, da pior forma possível. Se você tá fazendo um jogo, tá? Agora eu vou fingir que eu sou uma pessoa experiente nisso, tá? Você tá trazendo uma IP nova, uma IP de uma empresa gigante que é a Bethesda, junto com a Microsoft e a Arcane também, que já fez jogos incríveis como o Dishonored, Prey, sei lá, Deathloop, que contam muito bem a história. Mas você traz uma história que tem um PPT animado no início e no decorrer do jogo, todo tipo de informação que você tem, ele advém de folhetos, sabe? De folhas, de caderno, de coisa. Muito diferente, tá? E eu vou até contestar, porque você pode fazer isso muito bem, como o caso de Resident Evil faz, como o caso de Silent Hill nem tanto, mas The Last of Us faz. Eles conseguem trazer o contexto de coisas que acontecem em volta da história principal, para, né, com esses bilhetes, né? Inclusive no Resident Evil eles trazem os diários. E isso complementa muito bem com o enredo, né, que está sendo mostrado também no decorrer do jogo. Redfall conta praticamente tudo e nada ao mesmo tempo por bilhetes. São bilhetes espalhados, né, na cidade toda. Alguns contam o que aconteceu e outros têm algumas passagens de livro que você fala: tá, e aí? Tem coisas que não tem nada a ver com o que tá acontecendo no Redfall. Eu não sei se a tradução não te trocou alguma coisa de texto, porque eu joguei a versão em português. Eu desacredito muito nisso, porque eles não fariam isso, porque mudaria o contexto do jogo. Mas assim, não tem lógica. E ficou tão maçante, porque é tanto documento que você acha, toda a sala tem 2, 3 documentos, todo lugar que você vai ter um monte de coisa pra ler, que ele fica extremamente maçante, você não consegue mais absorver nada, você só quer ver o que tá acontecendo mesmo ali em real time. Isso estragou demais. Redfall tem uma história muito pesada, e ela não combina também com o que é apresentado pra gente visualmente. Os bonecos lá, os personagens, parecem muito personagens de Fortnite, quase ali pro Sea of Thieves, mas você tem uma cidade muito bem ambientada, de certa forma, ainda foi um defeito, mas que não combina com aquilo que você tá vendo. Você não tem medo do vampiro, sabe? Você não tem um certo receio de ir lá enfrentar ele. Cara, você pega e vai, né? E tudo bem. Isso também não foi muito bem trabalhado, mas a história, eu vou focar muito na história, tá? Porque esse jogo era pra ter focado muito na história do jogo e ter transformado as pessoas em coisas muito maiores do que elas foram apresentadas. Eu vou dar um contexto, porque eu não quero dar muito spoiler, tá? Eu quero evitar spoiler, então pode ser que saia algum spoiler ou outro aqui, mas eu vou estar evitando, tá? Então não se preocupe. A história toda conta e gira de um personagem só, né? Ela tem uma personagem principal que, por causa dessa personagem, tudo acontece. Essa personagem não tem nome, não aparece o nome. Se aparece, aparece muito pouco, que eu não me lembro, tá? Mas não aparece. Inclusive na legenda das falas dela, né, que aparecem, está escrito Young Girl, né, criança jovem, menina jovem. Então assim, sem nenhum glamour, né, vamos dizer assim. E tudo que acontece é por causa dessa pessoa. E as coisas que acontecem com ela pra Redfall acontecer, né, pra cidade de Redfall ser invadida por tudo aqueles zumbi, de vampiros, é exatamente essa pessoa, só que você não sabe, né, nada. E os acontecimentos são muito cruéis, são extremamente cruéis com essa pessoa. Redfall, ele deveria trazer pra você um sentimento de raiva, ou um sentimento de vingança, ou até sei lá, não sei se é nojo, asco, sei lá, daqueles inimigos que a gente tem que enfrentar. Não se aprofundaram na história, não conseguiram contar essa história de jeito legal. Você fica sabendo alguma coisa ou outra dessa história conforme você vai capturando algumas cápsulas de memórias que tem espalhadas pelo jogo, porém você só vai realmente entender a história na última missão. E você tem 2, 3 inimigos antes dessa última missão.
O primeiro chefe, que é o Nefasto, ele ficou muito bem feito. Inclusive, eu achei que seria o chefe final do jogo, né? Eu tava com ali com suas 12 horas, mais ou menos, pra encerrar ele. Porque foi tão maçante, tão pesado, que eu achei, vai acabar aqui, né? Beleza, porque são 4 personagens, que eu vou falar depois mais outros problemas. Eu falei, beleza, então eu vou acabar aqui e vai com ele. Mas não, continuou, foi pra um outro segundo mapa. E ficou naquilo, ficou sem dar um fim para aquela história. E você só vai ficar sabendo das coisas da história quando você enfrenta os chefes. Durante isso tudo, você não tem nada, absolutamente nada de absorção da história. Ela é totalmente jogada em panfletos, e em panfletos mesmo, de turismo, de apresentação de clínica médica, coisas assim, que você entende o que aconteceu, né, o motivo daquilo tudo, mas não conta, sabe, não traz aquele negócio tipo, por que eu tô fazendo isso tudo, tá, é pra me livrar Redfall, ok, mas pô, fizeram tanta coisa com aquela criança, com aquela pessoa que tá ali, que merecia muito mais destaque, tá? Você devia estar trazendo uma cara para aquelas pessoas, devia trazer o sentimento, devia trazer ela sofrendo de certa forma. Eles quiseram fazer, sei lá, um Fortnite animadinho ali, eu não entendi. Foi quando a gente começou a entender para onde o jogo ia. Ele tem uma história extremamente pesada, mal contada, sabe? É como se fosse todo mundo em pânico contando a história de, sei lá, de um filme extremamente de terror, mas pesado. Não faz sentido, sabe? Na ligação do que você quer fazer da história. E isso pra mim foi o que mais prejudicou. Foi a execução principal do jogo, assim, que prejudicou totalmente. Porque ele se tornou um jogo extremamente genérico. Por falta dessa imersão dentro do jogo, da história, de você sentir raiva dos personagens, dos inimigos, e você se sentir toda vez que você está em perigo, que você não sente, tá? Você não sente medo em parte nenhuma. Você não sente que você está passando perrengue em parte nenhuma. E se você faz a maioria das missões ali secundárias ou coisas desse tipo, você vai pegar as melhores armas do jogo sem esforço nenhum e o jogo é fácil. Então ali você já percebeu que não rolou. E pra mim foi o pior erro. Eu comecei, acho que até pelo lugar errado, comecei pelo pior erro. Que é essa ambientação. Não incorporou você dentro do jogo. Se tornou mais um jogo FPS pra matar bichinho, sabe? Eu só lembro o nome do meu personagem, e aí é o outro ponto que eu vou entrar agora, que traz tanto erros de jogabilidade e também de personagem, né, de imersão. Eu peguei um jogador, né, que foi o Jacob, que é digamos assim, ele tem uma forma de jogar mais stealth, ele possui uma capa de invisibilidade, e ele tem um corvo que funciona igual os cachorros do Far Cry, quando você solta, ele marca pra você onde tá cada um deles, então é muito stealth. Aí beleza, é o personagem que eu tenho. A história, quando é contada, quando aparece algumas coisas da história, ele mostra como se fosse os 4 juntos. Mas em nenhum momento eu tô com os 4 juntos, e às vezes o meu personagem ficava falando sozinho, né? Nós precisamos fazer não sei o quê, olha, tome cuidado. Mas eu estava sozinho, sabe? E em nenhum momento, eu vou dizer não, em nenhum momento os outros 3 personagens apareceram na minha história. Nem pra dar uma motivação pra falar assim, pô, eu vou jogar com esse outro personagem, eu gostei dele, ele tem uma personalidade. Nada. Necas. Eles nem aparecem, eles não existem na história single player de um personagem dentro de Redfall. Apesar do meu personagem ter algum tipo de, sei lá, eu acho que ele é maluco. Mas ele estava falando com os outros 3 personagens ali no caso. E isso também quebrou muito a experiência, porque o jogo está em português dublado, né? Não é só uma coisinha. E ele fala demais, né? Inclusive, toda vez que você usa a desgraça do corvo, o personagem fica falando, vai trabalhar, vagabundo, vai fazer não sei o que, e vai, vamos, é hora de agir, e não sei o que. Todas as vezes que eu aperto a desgraça do botão de soltar o corvo, ele fala. Mano, aquilo irrita de uma parte assim que você fala, por que fizeram isso? Não precisava, botava um esqueminha de ele falar a cada 3 usos, sei lá, uma coisa assim, e não falar tanto, porque, gente, aquilo irritou demais. Tipo, sem motivo, sabe? Não tinha pra que fazer aquilo tudo. Falando no meu personagem, sim, o Jacob, ele era stealth, porém o jogo não tem ataque de stealth com um personagem de stealth. O que você espera de um personagem de stealth? Né? Vamos falar aí de jogos que tem stealth. Você chega por trás de mansinho e ferra o filho da mãe que tá lá. Por mais que ele possa ser mais forte, você precisa evoluir o personagem ou
alguns personagens fiquem limitados a morrer de hit kill ali por causa de, né, por ser pego por trás, vamos dizer assim, ele não tem. O jogo não tem, ou pelo menos no meu personagem, eu não vi nos outros, ele não tem um ataque hit kill por trás, nem com os vampiros fraquinhos e nem com as pessoas humanas fraquinhas, porque ele dá um soco muito tosco, né? Ele dá uma cotovelada, um soco, sei lá, e não faz às vezes efeito nenhum. Às vezes até erra, a maioria das vezes erra, e esse é um problema de jogo, jogabilidade, que eu vou falar mais pra frente. E ele não solta, não faz nada, ele não tem stealth. E isso me deixou maluco, porque eu falei, pô, como que um negócio que não tem stealth, que é de stealth, não tem stealth? Né? Eu gosto de jogar stealth, eu gosto de ir beirando e tal. E perdeu toda a graça. A partir daí eu virei o Rambo e saí metralhando todo mundo, porque, de novo, não tem dificuldade praticamente nenhuma esse jogo, tá? Aí a gente tem o problema da jogabilidade, que eu não esperava ter. Tipo assim, a Bethesda, a gente sabe que faz umas gambiarra da hora, né? Mas eu não esperava ver erros tão, assim, um controle tão banal num jogo da Bethesda, né? Então, por exemplo, assim, um problema que eu vi muito de... Antes de jogabilidade também, trazer um pouco da imersão e jogabilidade, tá? Você consegue procurar itens, né? Você visita algumas coisas, e o problema é a maioria, assim, eu acho que 4 casas, eu acho que até mais, eu acho que 5 casas para uma casa você consegue entrar e explorar. As outras 5 elas estão totalmente lacradas, sem entrada, sem nada. O que atrapalha muito ali, porque você fala, pô, tô numa cidade sozinho, um monte de casa. Se aquela casa tá trancada é porque tem vampiro lá dentro, que todo mundo morreu ou foi embora, mas, pô, né, dá um motivo. As casas estão totalmente trancadas, a maioria das casas. As que estão livres é uma ou outra que tem uma missão lá dentro, tem um item muito bom, ou é um refúgio, né? Há refúgios nesse jogo que você tem que ir lá dominar para virar um checkpoint, e até para você poder, né, usar ali para se movimentar de forma mais rápida, né, para se teletransportar. Funciona muito similar ao Far Cry. Inclusive, quando comecei a jogar, eu achei o jogo muito similar a Far Cry e Dead Island, por causa desses tipos de movimentação. Então beleza, você começa ali a fazer vasculhas e tudo mais, e você vai encontrar itens para pegar. Os itens são, eu acho que, eu não sei, faltava 2 horas para entregar o jogo, e eles falaram o seguinte: tudo que é item que é no seu, que é ou não tem muitos colecionáveis, tá? Aliás, eu não encontrei colecionáveis, eu acho que só foi uns esquilos loucos lá. Mas, por exemplo, o que é comida? Ah, é salgadinho, é maçã, sei lá, alguma coisa, coloca aí. Ah, é papel higiênico, isso eu achei legal. Coisa de limpeza que vale alguma coisa, ou que recupera sangue, né? Ah, tem papel higiênico, tem... sei lá, tem alguns itens lá. Aí tem itens de comida, itens de venda, que é alguns, tipo, ferramentas, algumas coisas assim. Inclusive, ferramenta mesmo, alicate, chave de boca, essas coisas. E você espalhou pelo jogo. Só que o que aconteceu? Foi tão mal jogado, tá? Foi tão mal jogado que, por exemplo, na mesma mesa que você tá vendo sei lá, um detergente, tem outro detergente atrás que você pega o da frente, você pega o de trás, só que os outros 5 que tá na mesa não dá pra pegar. E o desenho é exatamente o mesmo. É o mesmo sprite, não sei nem se fala mais sprite, mas é o mesmo item ali de textura, de gráfico, a mesma coisa, e você não consegue pegar. E isso acontece com todos os itens do jogo. Absolutamente todos. Falaram assim, a gente tem esses itens prontos. Seleciona aí, joga aí no cenário, que eles são jogados mesmo, e elimina aí, sei lá, 10% você consegue pegar, o resto não. Eu não consigo achar explicação pra isso, sabe? Não fez itens que aparentemente é diferente dos demais do cenário para dar uma sensação que você tá pegando coisas específicas que você precisa, ou sei lá, coisas que você vai usar pra recuperar sangue, né? Coisas do tipo como Resident Evil 7 ou 8, né? Que tem itens específicos. Coisas que são diferentes visualmente dos demais itens para dar uma imersão melhor. Não, você simplesmente tem 5 chaves de fenda na sua mesa. As 5 chaves de fenda na sua mesa. Você pega 1, a 2, a 3, a 4 e 5 você não consegue. Você simplesmente não consegue pegar as outras 3 porque elas estão ali sem opção de pegar.
É como se fosse um item do cenário, não um item de coletar. Isso quebrou demais também, sabe? Você não consegue acreditar que aquilo ali é um item ou não. Então faz você ficar procurando muita coisa, você vê de longe e achar que é alguma coisa, porque o jogo te dá um sinal visual que aquilo é um item pegável, ele fica piscando, né? Ele dá uma luz assim para demonstrar que você pode pegar aquele item. O problema é que os outros não, só que a distância eles não piscam, eles não têm esse sinal de luz. Então você vai ter que chegar perto para poder saber se aquilo é um item ou não de coletar. E tipo assim, sabe, quebra a imersão novamente. Então, voltando até a parte de, né, é problema de execução. A maioria dos problemas do jogo é de execução. Aí temos o modo de jogabilidade também, né? Esse outro problema que eu falei, a parte de mudança de arma. Muitos jogos, como por exemplo o próprio Doom da Bethesda, do Eternal, quando você seleciona uma arma, você segura um botão e ele vai te dar um disco assim para você selecionar qual arma que você quer. Então aparece um discão aqui que você seleciona se o jogo quer, você quer essa arma e tal. Outros jogos utilizam o direcional né, digital, e você escolhe para cima é uma arma, para baixo é outra arma, para um lado esquerdo é outra arma. Eles tinham outras funções nesse jogo, porém 2 botões desses botões não faziam exatamente nada. Então nem para ir nem para voltar a arma. O que eles escolheram a melhor forma de mudar a arma desse jogo? Um único botão. Então você vai simplesmente vir no seu controle e apertar triângulo. Aí o que acontece? O jogo vai estar, né, a arma vai estar numa fila, né, as armas que você tem. Você aperta triângulo e vai mudar para próxima. Se você vai mudar o triângulo, não, desculpa, o Y. Se você aperta o Y, ele vai para outro. Se você apertar o Y, vai para outro. E ela volta depois no outro Y. Ou seja, nada eficaz, eficiente, né? Você às vezes fica perdido. Então, por exemplo, se você está usando uma luz UV que usa muito para congelar ali, para petrificar os vampiros, na hora que você usa, ele vai petrificar. Você precisa de uma arma muito forte para você explodir aquele bicho, porque no soco não vai. Então você tem que selecionar, sei lá, a 12. Então tem que ser muito rápido. Você soltou. No meu caso, eu tinha que dar 2 apertadas no Y, porque eu coloquei numa ordem para me lembrar. Então usava 2Y e pá. O problema era, na hora que o negócio tava pegando, que você tava ali às vezes trocando com 3 vampiros e um chefão, que acontece com certa frequência, às vezes você entra em desespero, porque você tá precisando trocar uma arma que às vezes demora muito para carregar, como é o caso da lança-estaca, né, que ela tem um delay grande de carregamento, e você às vezes não consegue, você não percebe a arma que você quer, e sem querer você pegou uma arma que não valia a pena ali para aquele momento, porque você às vezes se desesperou, não prestou muita atenção. Então, por exemplo, você tá ali na hora do tiroteio, os bichos vêm pra cima, não adianta você pegar uma sniper, né? Então seria melhor uma 12 ou uma metralhadora ali pra dar um jeito. E você tem ela ali, mas você não consegue. O desespero ali te faz você dar uma errada. E foi um erro assim que eu não acreditei que foi da Bethesda, sabe? Eu vou dizer Bethesda, mas é da Arcane, mas tá ali dentro, né? É uma coisa que você não espera de um estúdio que faz praticamente FPS, né? E faz grandes FPS, como eu disse aí, o Doom. Então assim, erros de execução novamente, sabe? Até por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu não acredito muito que os bugs, né, o problema da inteligência artificial, que às vezes você tá na frente do vampiro, fica girando, ele não faz nada, né? Eu vou ver se consigo as imagens para vocês. Então, no primeiro dia, eu joguei no primeiro dia, o começo tava horrível mesmo, muitos erros de glitch, muitos erros de textura que não carregava, muito erro de luz e tudo mais. E assim, esses erros, né, esses bugs que acontecem, essa falta de otimização, elas são perfeitamente corrigíveis. Totalmente corrigíveis, mas por mais que Redfall seja corrigido, ele nunca vai ser consertado, né? Ele nunca vai ser muito bom o jogo, ele nunca vai ser um jogo bom, tá? Eu não consigo dizer exatamente que o jogo é ruim, porque multiplayers, né? Eu vi a galera jogando e todo mundo falando. O multiplayer é muito bom, engraçado, as pessoas se divertiram. O single player eu gostei de jogar.
tá? Assim, é um jogo que eu queria estar jogando, ele não me cansou em nenhum momento, porém que você via que tinha uns problemas ou outro. O meu jogo crashou 8 vezes, eu jogo no Xbox Series S, tá? Eu pensei que tinha até algum bug no Series S, porque ele estava muito ruim no primeiro dia. Eu acionei o jogo no xCloud, porque no xCloud funciona via o Xbox Series X, e tava igual, então, né, o console tava de boas. E assim, eu não consigo falar que o jogo é horrível, ele é jogável do jeito que ele tá. Houve umas melhorias, né, do lançamento pra cá, mas ainda não teve otimização, nem nada disso, mas melhorou assim, do que tava ruim, pelo menos 30-40% melhorou, né, principalmente travamento, coisas ali de textura, algumas iluminações ainda começam a dar pau. E conforme você chega ao final do jogo, piora, tá? Vai dar mais erros, vai dar mais uns bugs lá. Mas assim, não torna o jogo injogável. Diferente do Cyberpunk quando lançou, que assim, não dava. Eu fui jogar no Play 4, que é onde tá pior, e o negócio não rolou de jeito nenhum. Então assim, infelizmente eu fiquei triste, porque depois que o jogo lançou, eu fiquei com vontade de jogar ele, porque eu vi que é um FPS, né? Pelo que eu estava vendo do que tava saindo. Foi, pô, é um FPS, tá com cara de Dead Island, meio Far Cry, um negócio assim. Eu falei, beleza, eu vou jogar, né? E por ser um FPS, eu ia jogar de qualquer forma, porque vocês sabem que eu sou fanzaço aqui demais de jogos em primeira pessoa. Só que eu fiquei triste, cara, porque é um jogo que tem tanto potencial, sabe? Não precisava ter errado tanto. Era uma questão de execução. E aqui eu vou dar meu erro totalmente para Microsoft, né? Eu entendi perfeitamente depois que o Phil falou, né, que não tinha mais o que fazer, que o erro foi uma execução. Só que eu acho que ele poderia só ter cancelado, sabe? É uma marca que tava vindo muito forte. Eu acho que se cancelasse o estrago ia ser muito menor do que aconteceu, porque agora para você recuperar o nome Redfall, você vai ter que fazer um trabalho muito maior, sabe? É um trabalho agora de recuperação de marca, de recuperação de confiança naquele produto. E é muito mais difícil, né? Todo mundo sabe que para você tornar um produto que caiu, né, no desgosto, para recuperar é muito difícil, né, muito complicado, mas só se você lançar um novo. Então assim, infelizmente o Redfall virou um bicho sem dono, né, ninguém mandava, ninguém tinha palavra final, só saiu, infelizmente. E o Red, e aí eu coloco sim, erro do Phil, ele devia ter cancelado esse jogo. Esse jogo não deveria ter saído por mais erros que tenha, e já não deveria ter saído pelo jeito que saiu, só dos bugs, tá? Eu acho que hoje em dia, eu sei que é muito fácil corrigir, né? A gente tem a opção de internet, não é igual o PlayStation 2, PlayStation 1 que te lançou, já era. Mas o jogo não poderia lançar do jeito que lançou, e a Nintendo mostrou aí, né, com Zelda, com Tears of the Kingdom, que não pode se fazer, que dá pra se fazer assim um jogo perfeito atualmente sem tantos bugs, né? Bugs depois corrige, mas erro de execução em 2023, hoje a maior empresa com mais estúdios de videogames do mundo e uma das maiores empresas de jogo de FPS, não dá pra aceitar. Eu não gosto de falar de notas, tá? E eu acho que Redfall estava com 65 e assim, eu daria essa nota também. Se eu fosse dar, eu não gosto de dar, eu vou fazer um vídeo sobre notas, inclusive, em breve vai sair. Eu não gosto de dar nota, mas é uma nota justa, sabe? É uma nota justa que se arrumar o jogo ali, tirar os bugs e tudo mais, ficar 60 FPS, ele vai ficar valendo ainda o 6.5, tá? Daria um 6 ali pra 6.5 depois que arrumar, ele nunca vai ser um 7, tá? Ao meu ver, tá? Ele nunca vai ser um 7, ele nunca vai passar disso, porque o erro, infelizmente, de novo, é na execução, e execução não tem jeito de arrumar. Então, o que eu torço hoje, assim, como fã de Xbox, né? Hoje o Xbox é o meu principal console. Eu tenho os outros dois, mas eu gosto muito do Xbox. O meu sentimento hoje é que eles voltem a rever Redfall, que o Redfall não morra, porque tem um puta de um potencial ali perdido, nem que já dê um reboot logo no próximo jogo, finge que o Redfall nem existiu, que foi teste, que foi ilusão ótica mundial, sei lá, foi surto coletivo,
mas que volte o Redfall. O tema de vampiro, pra mim, tanto faz. Eu acho que o negócio bem feito ia ser legal. Aproveita os personagens, a história é ótima. Ele tem um ponto da história ali que dá pra aproveitar muito bem. Entrega isso em alguém que sabe fazer cinemática. Procura alguém aí no mercado que tá solto. Chama, sei lá, o Shinji Mikami. Chama o Toyama que tá por aí também. Eles vão topar alguma coisa, porque é muito estilo deles aquilo que tá sendo contado. Tem potencial, tá? É isso que eu quero dizer, tem um potencial bom. Não é um jogo péssimo, horroroso, dá pra jogar, tá? Mas vai com a mente muito aberta, assim. Mas assim, eu gostei de jogar, eu tive vontade de chegar em casa e jogar Redfall, tá? Mas eu tenho consciência total que o jogo não está bom, o jogo não é bom, tá? O jogo não é médio, assim. Ele passou de ano que dava um ponto a mais. Mas não é um jogo que eu vou falar pra você, vai jogar. Se você gosta muito de FPS, vale a pena experimentar, entender também como que eu tô frustrado e ver que aquela história ali tem muito sucesso pra fazer. E vamos embora, vamos torcer. Showcase tá chegando no Xbox, vamos torcer pra vir coisa muito boa. E é isso, galera. Obrigado aí a todos. Pode ser que em breve eu fale mais sobre o Redfall naqueles vídeos de história, mas eu quero ver o que eles vão fazer primeiro para poder fazer um vídeo mais complementar. Galera, antes de encerrar, só rapidinho, como eu falei, os vídeos estão voltando, eu estou com um pouco mais de tempo disponível, mas muito pouco ainda, porque, né, trabalho, agência e tal. Então, assim, não se preocupem, os vídeos vão começar a continuar, a gente vai ter lives aqui de bate-papo ainda, tem muita coisa em breve. Só espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, que realmente eu estou arrumando tempo. Inclusive, eu estou gravando isso já é 11 horas da noite e eu tenho mais coisas para fazer. Mas conto muito com a ajuda de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos próximos vídeos também. Obrigado pela força, que mesmo sem lançar vídeo a gente continuou ganhando inscritos aqui no canal. E espero continuar com vocês aqui sempre, valeu? Muito obrigado a todos, até a próxima aí, fui, tchau, tchau.